Então aqui queremos mostrar-vos algumas boas práticas e outras não tão boas que devemos fazer quando estamos tentando criar uma melhor forma de gestionar o burnout em equipes de trabalho remotas. Tá? E a gente já vai ver aqui no detalhe cada um desses. Então, para arrancar aqui na primeira coluna, o que a gente vai ver aqui são coisas ao nível do indivíduo, tá? Então, é onde nós falávamos, as formas de regulação da própria pessoa, né? A parte do indivíduo. Nesse caso aqui falando na perspectiva do líder, tá? Então, logo arrancando a gente tem essa imagem, não sei se vocês conseguem ver aí bem, mas basicamente o que está mostrando é aí o nível de combustível dentro do veículo, não é? Então, o que a gente pode ver é que realmente nós começamos a entender quando estamos precisando de descansar, quando estamos chegando ali no vermelho, não é? Mas realmente o que acontece é que nós só vamos parar quando já estamos quase sem combustível. E isso é algo que devemos evitar. Então, o que é que nós devemos fazer verdadeiramente? Bom, primeiro, devemos rastrear o nosso nível de risco de burnout e de well-being, do nosso bem-estar mental, tá? Podem usar o Burnout Index, que é gratuito, podem usar outras ferramentas também. Outra coisa também é medir o nível do impacto do trabalho da vida no trabalho. São coisas que claramente podemos fazer todos nós para ajudar-nos a nós próprios como indivíduos, tá? Outra coisa que devemos fazer é também ter certeza de que não estamos fazendo estimativas demasiado irrealistas. Então temos que ser realistas nas estimativas que fazemos de prazos de entrega, capacidade de trabalho que nós próprios temos, tá? Fazendo isso, percebendo se nós conscientemente estamos sendo demasiado otimistas ou não, devemos também trazer isso para a frente e devemos também assegurar-nos que temos uma vida social, tá? Que temos esse capital social, não podemos desperdiçá-lo com falsas promessas, etc, etc. Então é importante, realmente como indivíduos, nós estarmos conscientes disso. Fazer as avaliações frequentes ajudam a identificar estes padrões, tá? Aquilo que não devemos fazer, não nos devemos isolar, tá? Não devemos afastar-nos das pessoas, tá? Outra coisa que não podemos fazer é subestimar o impacto que tem o stress na nossa vida e na vida de quem nos rodeia, tá? Outra coisa, não pensar que existem soluções mágicas, tá? Está muito bem pensar em yoga, pensar em mindfulness, pensar em outras ferramentas para ajudar a controlar os níveis de stress, e eu também medito, menos do que eu deveria, mas também o faço, e acho que é importante, mas não é uma solução mágica, tá? Então é importante não pensar que agora, como eu comecei a correr, a fazer jogging, ou fazer exercício, ou o que for, que agora já está solucionado o problema. Não, é uma válvula de escape, mas não está solucionando a causa, tá? As causas que a gente acabou de identificar. Então, devemos também evitar aquilo que a gente chama do síndrome de Henrique Iglesias, né? Não querer ser o herói, não querer ser capaz de solucionar todos os problemas próprios e dos outros, tá? Então, vamos evitar isso. Passando aqui para a coluna aqui do meio, a gente vai encontrar como alguns do's e don'ts, algumas coisas que devemos fazer e outras que não devemos fazer enquanto líder. Primeiro, devemos perceber aqui que nós somos um exemplo enquanto líder, e tudo aquilo que a gente faz como líder, as pessoas estão observando, os nossos colaboradores estão observando, e existe um fenómeno de replicar aquilo que a gente vê nos nossos líderes, tá? Então, vamos estabelecer esse exemplo e vamos mostrar não só que a gente se preocupa com o nosso bem-estar mental, mas vamos também explicar, vamos verbalizar que estamos fazendo isso, para criar espaços onde se possa conversar sobre o assunto. Então, se eu estou cuidando de mim, se eu vou tirar férias, se eu vou desligar no fim de semana, eu vou também dizer isso à equipe, porque assim a equipe vai entender que está bem, que faz sentido que a gente se desligue. Outra coisa tem que ver com as ações, tá? É importante que tomemos ação com alguma frequência e que essas ações sejam não só para aumentar o desempenho, mas sejam também para aumentar o bem-estar mental, tá? Aquilo que não devemos fazer como líderes. Bom, não devemos perguntar a alguém se está queimado, se está burned out, tá? Porquê? Porque isso primeiro indica que já estamos chegando tarde, não é uma forma de colocar a pergunta de maneira que gere confiança e que gere um espaço onde a pessoa possa responder. Devemos, sim, estabelecer conversas abertas com os nossos colaboradores, podemos aproveitar os momentos de one-on-one, podemos aproveitar momentos específicos, podemos criar esses momentos para falar com as pessoas e entender se de facto estão sentindo algum problema e há algo em que possamos ajudar, tá? Nós temos, por exemplo, vários dos nossos clientes no IERBO, o que eles fazem é, na reunião semanal de stand-up da equipe, o que eles fazem é começam mostrando
os próprios relatórios do IER para entender, ok, como é que a gente está em termos de tendência de burnout, e podemos ver que há um aumento de cinismo na nossa equipe. E dessa maneira cria-se um espaço onde se pode conversar um pouquinho sobre isso. E em que os próprios colaboradores podem levantar a mão e dizer, olha, eu notei isso, eu tenho visto que as pessoas estão mais distantes, eu tenho visto que as pessoas estão um pouquinho mais ásperas nas respostas, tá? Então, é importante criar esses espaços. Aquilo que não devemos fazer é esperar que alguém esteja completamente queimado e fazer-lhe a pergunta diretamente aí. Tá? Outra coisa, não vamos fazer 100 surveys e sem tomar nenhuma ação, porque aí estamos claramente a falhar a expectativa que são criadas, tá? E também não devemos aqui criar um peso demasiado grande no indivíduo, nos nossos colaboradores, dizendo que eles têm que tomar todas as ações eles mesmos, tá? A responsabilidade sobre o burnout de cada um é de cada um, sem dúvida, mas a empresa e os líderes têm também uma responsabilidade a assumir aí. Tá? Então vamos evitar aqui este meme do manager que está muito preocupado e a seguir já quer avançar e falar de outros assuntos. Bom, então aí chegamos à parte de organização. Tá? Então aqui é importante que toda a organização esteja consciente que existem estas três dimensões, tá? O nível pessoal, o nível de equipe e o nível da organização. A outra coisa que temos que fazer é falar a mesma linguagem, tá? Então, se nós vamos aprender sobre estes assuntos do burnout, do well-being, etc., vamos usar essa mesma terminologia e vamos compartilhar internamente essa framework, esse formato de avaliação. Então, se estamos falando de uma avaliação que mede o risco de burnout e ao mesmo nível mede também o nível de engajamento no trabalho e quais são esses fatores, então vamos compartilhar isso com a equipe, para que a equipe toda saiba como é que a gente pode medir o risco de burnout, para que eles estejam também conscientes, tá? E outra coisa, vamos focar ações concretas para melhorar o mental well-being e não vamos falar apenas de desempenho. O desempenho é super importante, mas não é a única coisa, tá? Aquilo que não devemos fazer enquanto organização é impulsionar aquilo que seria apenas um único, mega, ultra survey, um questionário anual, que a seguir não tem consequências em ações, tá? Então, essas iniciativas, fazer um retiro, fazer um survey anual, etc., são válidas, mas não podem existir isoladamente, tá? Tem que existir uma cultura de correção constante. Outra coisa, como diz aqui o Dr. Evil, não podemos ter um questionário que é comunicado como sendo anónimo e depois não o ser verdadeiramente ou criar sequer a possibilidade que os colaboradores pensem que ele não é anónimo. Porque se isso acontecer, vai significar que não vamos ter respostas honestas e integrais como a gente quer, tá? Então esses são os conceitos que a gente tem assim na prática para ajudar a criar esse melhor ambiente ao nível do indivíduo, equipe e organização, um melhor ambiente para trabalhar as questões do bem-estar mental.